Depressão e tristeza às vezes podem parecer a mesma coisa, mas a depressão não é só tristeza, e tristeza não é depressão. A depressão é um peso que te prende na cama, enquanto a tristeza pode ser sentida, a depressão é um vazio. A tristeza é uma coisa que você consegue explicar. A depressão pode ser difícil de explicar para outra pessoa e fica um silêncio. A tristeza é uma emoção, tá? Assim como raiva, alegria, amor, ela é uma emoção que é intrínseca ao organismo, à natureza humana, então todo mundo vai sentir tristeza e é até saudável e necessário que todo mundo sinta tristeza, né? Então, seja por conta de algum evento ruim que aconteceu, a perda de alguém ou de algo importante, então todo mundo vai experienciar ao longo da vida diversas vezes essa emoção. Quando a gente fala de depressão, a depressão ela é uma doença, tá? Então, tristeza é uma emoção, a depressão ela é uma doença. Então, a tristeza ela vai ser uma das características que vão compor um quadro de depressão, né? Além da tristeza, vão haver outros agravantes para compor e formar esse quadro quando a gente chega no diagnóstico. Então, por exemplo, além da tristeza, a pessoa vai ter uma mudança comportamental. A nível orgânico, vai haver uma mudança no metabolismo, na forma como está se comportando esse metabolismo desse indivíduo. Mudanças nos hormônios cortisol e serotonina. Geralmente há uma variação brusca nesses hormônios quando a pessoa está com um quadro de depressão. A tristeza, ela não é uma relação direta com a depressão, né? A tristeza Sim. É alguma coisa mais superficial, se compararmos com o que traz a depressão, que é a melancolia. A melancolia é um estado de espírito, né, que o sujeito está para além da tristeza, né? Porque ficar triste não é ruim. Acho importante dizer isso, porque às vezes as pessoas têm medo de ficar triste. Existem coisas no nosso, digamos assim, na nossa sociedade, né? São comportamentos que são muito feios. A raiva, a tristeza, feios eu estou dizendo entre aspas, obviamente. A raiva, a tristeza, a humildade, existem coisas que são assim meio que riscadas do mapa porque despotencializariam o sujeito. Que meu primeiro contato com a depressão foi quando eu estava terminando o ensino médio e eu estava meio perdida sem saber o que fazer da vida, então foi uma fase bem complicada e toda essa pressão da sociedade de que você precisa fazer alguma coisa que te dê trabalho, te dê sucesso, na visão de sucesso deles, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte, então não é muito bem o caminho que as pessoas esperam que a gente siga quando termina o ensino médio numa escola focada no Enem, numa escola focada em formar médicos e engenheiros. Então, foi um período difícil e agora, quando eu acabei a faculdade também, passei por uma situação complicada, assim, e agora? O que eu faço da vida? Porque a gente acaba criando a expectativa de que quando a gente acaba a faculdade, a gente já vai ter um emprego maravilhoso, já vai estar super bem sucedido na vida, mas não é assim que funciona. Eu tenho 23 anos e estou começando minha vida agora, então eu estou tentando colocar isso na minha cabeça para me manter calma. Eu comecei a passar por isso aos poucos, porque a depressão acaba acontecendo, pelo menos comigo, aconteceu depois de um grande trauma, que foi quando a minha melhor amiga, quando eu tinha 12 anos, morreu. Isso foi uma coisa que me deixou para cair, porque na escola eu sofria muito bullying e eu só tinha ela como amiga. Então, quando isso aconteceu, caiu em tona para mim. Então, eu comecei a pensar primeiro que era porque eu estava triste, porque eu perdi a minha amiga. Então, eu fiquei triste, chateada por um longo período de tempo, só que eu já estava passando no momento em que eu já tinha entendido que isso já tinha acontecido, já tinha aceitado, né, a ausência dela, só que não passava. Eu continuava sofrendo e triste. À medida que o tempo foi passando, eu fui ficando triste por motivos nenhum. A gente acha que é motivo nenhum, entende? Pelo menos quando eu passei por isso, eu não entendi o que eu estava sentindo.
por que que eu tô triste? Sabe? Eu tô tão, tipo, eu devia estar tão feliz, eu tô com uma vida boa, agora eu tô com novos amigos, agora eu tô com uma família legal, e sei lá o quê, eu tô fazendo coisas diferentes, por que que eu não tô feliz? E eu passei por muito desse dilema comigo mesmo, entende? O luto é aquilo que a gente precisa viver para a gente superar, né? Ou seja, o luto é uma perda e que pode trazer tristezas, obviamente, e a tristeza ela deve ser vivida na sua intensidade. O que a gente deve se preocupar é com o estado melancólico, né? Com o estado melancólico, a falta de energia e por aí vai, né? Não sei se tem um tempo certo, porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo. Tudo que a gente perde é uma espécie de luto. Um relacionamento que a gente termina é uma espécie de luto, né? Então, como é que a gente avalia esse tempo? É muito complicado, porque cada pessoa tem o seu período de luto. Hoje em dia, a gente está com muita pressa de tudo, então a gente acha que 3 dias é o suficiente para que a pessoa já passe pelo luto, e não necessariamente. Cada um vai ter o seu tempo para digerir esse processo de perda e se recolocar à disposição para voltar a ter as suas experiências comuns do dia a dia, vamos colocar assim. A gente tem uma tendência, né, principalmente nessa, digamos, na sociedade do cansaço, né, que a produtividade é o que vale, né? Então a gente tem uma tendência muito grande de colocar o outro assim, nossa, você só vive dormindo. Essas falas são muito comuns, né? Nossa, você não faz nada da vida. Então, assim, isso é cada vez mais prejudicial para essa pessoa que se encontra nesse quadro, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta mesmo, né? É uma perda de sentido, de controle nas coisas dela, que ela não consegue se haver com essas questões. Então, assim, a pessoa começa a sinalizar alguma coisa, por exemplo, uma fadiga muito grande, né? Falta de energia, perda de interesse por algo que ela tinha muito interesse, né? Que são clássicos aí. Uma tristeza profunda, né? Enfim, o posicionamento que eu acredito que da família, é claro que isso é um processo da pessoa que se encontra nesse quadro, né? Mas justamente de compreender esse espaço que ela precisa e desse respeito no sentido de você não tem que desvalorizar ou desqualificar o que ela coloca ali para você, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa depressiva não pode sair, não pode rir, ela vai estar jogada na cama debaixo do edredom chorando, né? E na realidade não é bem assim, né? Nós temos aí pessoas que se encontram em depressão que levam um certo tipo de vida, né? Quando eu cheguei à idade jovem, eu trouxe comigo algumas bagagens que eu vinha carregando desde a minha infância. Eu não te digo que eu era uma criança depressiva ou um pré-adolescente depressivo, mas eu vinha acumulando experiências de vida que, quando chegou a idade jovem, é a idade onde a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e a gente acaba não conseguindo, e vem muita frustração, muita pressão dos amigos, pressão da sociedade, e esses pesos que eu vinha adquirindo desde a minha infância, eles foram ficando cada vez mais pesados, e aí sim eu comecei a me reconhecer como uma pessoa depressiva. Eu tinha todos os sinais, todos os sintomas, mas eu não conseguia me aceitar, eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Demorou um pouquinho para a ficha cair, mas eu acho que caiu sim num momento muito importante na minha vida, que foi o momento de transição, o momento ali do Lucas criança para o Lucas adolescente, com questões relativas a sentimento, a emoções, a primeira vez que eu estava lidando com aquelas situações. Então, eu acho que sim, essa transição para a vida jovem adulta, se você tem essas bagagens, você vem trazendo essas bagagens, ela é bem cruel. Uma coisa silenciosa. Mas existem alguns comportamentos, né, que você vai percebendo quando o sujeito vai perdendo um pouco aquela velocidade, né, da atividade dele, quando a coisa vai ficando mais devagar, ele vai ficando mais recluso, sem motivo, entre aspas, aí, sem um motivo aparente, né?
porque é um estado do espírito permanente essa melancolia, né? Então precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada, tanto com tratamento medicamentoso quanto com psicoterapia, ou seja, um psicólogo e um psiquiatra trabalhando juntos, né, nesse sentido. E as pessoas à volta precisam. Nós estamos muito ocupados, né? Nós vivemos um mundo contemporâneo que nós estamos muito ocupados, e ocupados, inclusive, para dar atenção para o outro, né? Essa é a verdade. A gente vê os abismos aí criados, pais com filhos, filhos entre irmãos. Nós somos muito individualistas, né? Estamos muito individualistas. E com isso, às vezes, a gente não consegue ver o outro, né? 15 anos eu tive um quadro depressivo, só queria saber de morrer, não via sentido em nada. Aí eu tive apoio dos meus pais e tudo mais, e dos meus amigos, e ali eu fui, né, saindo daquela situação. Mas hoje, há umas horas atrás, eu ajudei uma pessoa, né, até uma familiarmente próxima, né, que está num momento assim, que a filha também enfrenta o mesmo quadro, né? E é muito difícil, às vezes, você dar uma palavra de consolo, porque, assim, nada que venha externamente resolve ali, naquele momento, o problema. Mas eu acho que é muito mais importante ter esse abraço mesmo das outras pessoas, de ficar à disposição para que aquelas pessoas possam contar com você. Eu acho que estar presente ali é o mais importante. Por eu já ter passado por crises depressivas, eu meio que soube lidar de forma calma e tranquila e passando para essa pessoa que tudo passa, mas que ela precisava de ajuda médica e profissional. Então, foi tentando mostrar para ela que ela não está sozinha, que muita gente passa por isso, porque quando a gente tem depressão, a gente acha que só a gente passa por isso, né? Então, eu tentei manter a pessoa calma e dizer que ela precisava de ajuda e levar ela até a ajuda. Me senti bem em ajudar essa pessoa, mas eu me senti estranho, porque foi como se eu estivesse vendo de fora, a minha situação, como eu estava, né? Então, foi essa situação meio diferente. Entendi. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz e sabendo do que eu estava fazendo, foi estranho porque era como se eu estivesse me vendo, né? Como a pessoa não consegue se haver nesse quadro, ela pode ter uma certa dificuldade de compreender que ela de fato necessita de um tratamento. Então, você ir direcionando com cautela, né, com cuidado, poxa, algo que você ir apresentando coisas que podem ajudar essa pessoa, levar para fazer uma atividade que ela gostava, que era prazerosa para ela, né? Apresentar ela, ir com ela, né? Deixando que ela aprenda novamente a criar esse espaço que era dela e nesse momento está, né, fragilizado. Existem vários fatores que fazem com que a pessoa deixe de procurar ajuda. A gente pode pontuar alguns. Eu acredito que os principais é muito uma questão social, que foi construída socialmente, né, de que a tristeza, entre aspas, é frescura ou é coisa boba. E aí as pessoas nem sempre elas se percebem que elas precisam de ajuda. E aí elas começam a acreditar que elas podem passar por aquilo sozinhas, ou de que o que ela está sentindo é bobagem e que logo vai passar, porque ela ouve isso muito dentro de casa, de que isso aí é bobagem, o que você passou foi besteira, então não precisa dar atenção a isso, bola para frente. Ou então existe uma questão religiosa muito forte dentro disso aí, né? Muitas pessoas que começam a associar que depressão é falta de Deus, e isso é terrível fazer essa associação. São coisas, né, esferas completamente diferentes, e não dá para a gente fazer esse tipo de pontuação. E aí algumas pessoas começam a acreditar de fato nisso, e aí esses são alguns dos empecilhos que fazem com que as pessoas elas não vão procurar ajuda, né? Porque elas acreditam que elas não precisam, ou não podem, ou não vai ter quem possa ajudá-las nesse momento, ou porque que é besteira, é bobagem, logo vai passar. Eu que pelo menos sou cristã,
Eu recebi muita crítica falando que era falta de Deus, que eu não estava orando do suficiente. E hoje eu entendo que talvez tenha sido um problema. Porque, assim, a depressão em si, né? Não é. Você pode ser depressivo, pode passar por um momento depressivo, enfrentar a depressão, mas continuar orando, continuar indo para a igreja. Isso não depende só da oração, né? Depressão não é mimimi, não é frescura. Depressão é uma doença muito séria. Então, eu acho que ela já cresceu tanto. Eu acho que o índice dela cresceu tanto na sociedade que eu acho que as pessoas ultimamente estão começando a entender mais sobre ela e tá parando com essa bobeira de ser mimimi. Elas não têm conhecimento, falta informação, falta estudo, falta visão de mundo, assim, de conhecimento mesmo, porque a gente sabe que a depressão ela não é mimimi, não é frescura. Então, eu acho que falta, às vezes, educação sobre essa situação. A gente tem acesso à informação e para entender que depressão é sim uma doença e como toda doença precisa ser tratada. Então, eu acho que é muita falta de empatia, muita falta de procurar informação de verdade. As pessoas que falam que depressão é frescura e só quem passa sabe que não é frescura, que ninguém iria querer passar por isso, né? E antes de mais nada, a pessoa que tem depressão precisa ser assistida, né? Em todos os sentidos que a palavra pode trazer. Ela precisa ser assistida, apoiada, ela precisa ser amorosamente cuidada, né? E a gente deve desenvolver nessas pessoas também um senso de autocuidado, né? É preciso isso, basicamente. Pode estar difícil, chato, pesado e até meio sem saída. Mas enquanto você puder tentar e tiver pessoas que te apoiem por perto, ainda tem jeito. Fingir que está bem não faz bem. Boas conversas salvam alguns dias. A sua vida importa.